Hola, mis queridos hermanos, mis amigos, vecinos, a todos los que me ven en este momento por este medio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero encontrarles bien, disfrutando del gozo, de la paz del Espíritu Santo, aunque vivimos en días tan oscuros, días tan difíciles. Mis queridos, una vez más, por la gracia del Señor, nuestro Dios, tenemos la oportunidad de reunirnos aquí por este medio, para este devocional, para que juntos podamos reflexionarnos en la palabra del Señor, alimentarnos espiritualmente, buscarnos a faz de Dios en oración. ¿Okay? Que este devocional sea útil para tu culto hogareño, para el culto en tu casa, junto de su familia, para tu devocional particular. ¿Ok? Quiero compartir con ustedes una palabra que se encuentra en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 17. ¿Ok? Dinos así la palabra del Señor. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para la muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Amén. Gloria a Jesús. Muy bien, mis queridos. Este pequeño texto de la palabra de Dios es parte de un tema mayor, más grande, más largo, pero la reflexión que será más o menos chica y quiero hacer con ustedes en esta oportunidad, nos toca esta parte que leímos, ¿ok? Mis amigos, el apóstol Pablo, al hacer algunas declaraciones aquí, él está trayendo a su mente, probablemente nos da la impresión muy fuerte que Pablo está pensando en una ceremonia de triunfo, de victoria, de guerra que acontecia en la ciudad de Roma en aquellos días imperiales. Amigos, Pablo va a decir, mas a Dios gracias. Siempre, hermanos, este apóstolo por muchísimas veces va a instar con nosotros siempre a dar gracias a Dios. Él mismo que dijo, en todo dai gracias, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Está allá en Primera de Tesalonicenses. Bueno, queridos, el apóstol dijo, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Bueno, es muy claro, muy directo, que nuestro triunfo, queridos, es en Jesús. No hay triunfo verdadero, no hay triunfo duradero, no hay triunfo real que no sea en Jesús, en la persona de Jesús, por medio de Jesús y obviamente para Jesús, para su olor, para su gloria, para su honor, para exaltar su nombre. Queridos, nuestro triunfo es en Jesús. Gracias a Dios. Bueno, por esto podemos afirmar que todo intento nuestro de triunfar sobre cualquier que sean las cosas, y especialmente
en las cosas espirituales. No es posible sino en Cristo Jesús. Todo que logramos com nossas próprias forças teremos que defendê-las. Todas as conquistas com nossos próprios méritos humanos, devemos defendê-las, devemos guardá-las. E, queridos, lamentavelmente, não há como. Em algum momento vamos perder este triunfo. Pero todo triunfo que alcançamos em Jesus, por meio de Jesus e para a glória de Jesus, Jesucristo mesmo, queridos, é que nos garantiza a permanência deste triunfo. Aleluias. Por esto devemos basar em Jesus, que seja Ele o cimento, a roca de nossa salvação, que seja Jesus nuestro Senhor que nos conduce, nosso general que nos conduce nas batalhas. E hablando em batalhas, é justo de esto que estamos hablando. Amigos, Pablo aparentemente aqui tem em mente uma cerimônia de vitória, de triunfo, quando um herói de guerra está chegando à cidade de Roma. Eu vou desglossar isto com mais detalhe para que compreendam este texto, já que é a intenção nossa neste canal de trazer uma palavra sencilla para a compreensão de todos. Então, Pablo dijo, queridos, porque por meio de nós manifesta em todo lugar o olor de su conhecimento. Que é dizer? Porque para Deus somos grato olor de Cristo em los que se salvam e em los que se pierden. A esto certamente olor de muerte para muerte e a aquellos olor de vida para la vida. Queridos, acontecia o seguinte, quando o exército romano vencia uma guerra, capturavam, prendiam seus reis, seus generales, seus governantes e também muitos soldados que se rendiam al final de la guerra. Eles então veniam à cidade de Roma, a capital. Allí, queridos, em las calles de la ciudad, rumbo al Capitólio, eles iam conduzindo em procissão. Bueno, queridos, primeiro iam os magistrados adelante de la multitud, de um lado, de outro, e em procissão, em triunfo, em vitória. Depois de eles vendriam os funcionários estatais, seguidos del Senado romano. Atrás, músicos com trompetas, sonando as trompetas em uma música, em um tom de vitória, de triunfo, de glória. E a multitud ovacionava, a multitud iba a êxtase. Bueno, queridos, luego atrás veniam os soldados que haviam participado desta guerra, que volveram vivos para casa com seus botins, com suas ganâncias, porque recorriam as riquezas do campo de batalha do inimigo, e os soldados volviam com suas recompensas, também em triunfo. Bueno, depois, em la continuidade, venia preso como animais capturados, assim, com muita humilhação, todas as pessoas que foram conquistadas, os soldados inimigos que foram derrotados e que se renderam al final para não morrerem, veniam todos encadenados, todos com cadenas e humilhados. Era muito comum que estes soldados, eles veniam cargando, amarrado em seus corpos, cadáveres de seus companheiros que haviam sido mortos. Era horrível, uma cena horrível para uns e gloriosa para outros que eram os vitoriosos. Queridos, acontece mais que depois de eles venia trayendo
un toro blanco, un buey grande, bonito, blanco, que sería sacrificado en la ceremonia de agradecimiento a sus dioses romanos. Bueno, y después venían los reyes capturados, o gobernadores, las autoridades, líderes de las naciones, humillados allí, con cadenas, queridos, traídos delante de toda la multitud. Y en la continuación, con más músicos, sacerdotes, venían cargando en sus manos los incensarios, queimando incenso, y el olor de incenso, para quien gusta, para mí es horrible. Yo particularmente no soporto el olor de incenso. Acá em Chile, em Santiago, quando vou ao centro da cidade ou entro em um comércio e tem incenso queimando, al tiro eu já me vou. Não importa o que fui buscar, eu busco outro comércio. Se entro em uma casa e alguém está queimando incenso, por educação eu me quedo calladito, pero não suporto. Incluso porque biblicamente a palavra de Deus já nos proíbe de hacerlo. Não há o menor sentido queimar incenso. Os cristianos queridos não queimam incenso para nadie, não oferecem incenso. Incenso não tem absolutamente nenhum poder. Em la antiga aliança, em pueblo de Deus, antigamente, o incenso era queimado, fazia parte da lei que Deus havia dado a seu pueblo, uma lei cerimonial. O incenso representava ali a oração, a intercessão que os sacerdotes realizavam em favor do pueblo de Deus. Pero vino Cristo, morrer na cruz e Jesucristo, nosso sumo sacerdote, Ele intercede por nós delante de Deus. Não há nenhuma utilidade el incenso, nenhuma, sino para quem gosta de seu olor, oler aquele humo. Pero, queridos, atrás vendiam os sacerdotes romanos com incenso para o pueblo romano, para os líderes romanos, para o rei imperador, para todas as autoridades, para estes que estão em procissão, desfilando, se mostrando a la multitud. Era olor de vida, de vitória, de triunfo. Para os derrotados, inimigos que haviam sido derrotados em la guerra, era olor de muerte, porque este incenso anunciava que estavam indo em direção rumbo ao altar de sacrifício, onde seriam muertos, onde ofereceriam sacrifício a seus deuses. Queridos, o apóstolo Pablo, não estando de acordo com nada de esto, pero como era um acontecimento conhecido de todos, ele escreveu, e as pessoas que le iam a ler iam a entender do que estava falando. Então, ele toma esta ideia, como uma parábola, e aplica em texto. E ele vai dizer, queridos, que para Deus somos o grato olor de Cristo em los que se salvam e em los que se perdem. Perciba que em verso 15 diz que nós somos o grato olor. Para Deus, nós somos o grato olor de Cristo. Pero em verso anterior, querido, ele disse que por meio de nós manifesta em todo lugar o olor de su conhecimento. O olor é o conhecimento de Jesus. Uma vez que conhecemos, que recebemos o conhecimento de Jesus, passamos nós a manifestar este olor por todas as partes, tanto para os que se salvam como para os que se perdem. Os que se salvam são aqueles que sentem o olor, que conhecem a Jesus e lo recebem em sua vida, e também a partir de aí passam a exalar o olor, o bom olor
de Jesucristo. Los que se pierden son aquellos, queridos, que rechazan el conocimiento de Jesús. Como en esta cerimônia de vitória, en esta procissão que acontecia na Roma antigua, que o olor del incenso queimado era de vida, de triunfo para ellos, los romanos, pero era de terror y muerte para los capturados, los conquistados, los que fueron derrotados. Así, el olor, el evangelio de Cristo, para los que creem, para los que lo reciben, es olor de vida, de glória, de triunfo. Para los que rechazan, olor de muerte. Mira, quero mostrar a ustedes um texto bíblico que está em Juan 3, verso 16, 17, e depois vou saltar para o verso 36. Dijo assim, um texto demasiado conhecido de todos ustedes, porque de tal maneira amou Deus al mundo, que ha dado su Hijo unigênito, para que todo aquele que nele crê não se pierda, mas tenha vida eterna. Porque não enviou Deus a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Mira, sino para que el mundo sea salvo por él. E verso 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y ahí en verso 36, queridos, dice, el que cree en el Hijo, que es Jesús, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mira, terrible, ¿eh? Por esto, amados, que en esta palabra encontramos esta declaración tan importante para los que creen en Jesús, los que reciben Jesús en sus vidas, los que dejan de vivir para sí mismos y pasan a vivir en Él, por Él y para Él. A estes, olor de vida. Para los que rechazan el conocimiento de Jesús y la fe en Jesús, olor de muerte. Dios amó a todos igualmente, por todos murió Jesús, pero la vida eterna, la salvación, es dada para aquellos que quieren recibir, que creen en Jesús, que no rechazan el conocimiento de Jesucristo. Mis queridos, es muy importante esto. A esto certamente olor de muerte para muerte. El sentimiento, el desespero de aquellos conquistados era muy grande. Ya sabían que estaban condenados. La palabra de Dios es objetiva. El evangelio de Jesucristo, queridos, no es solamente fiesta, fiesta, fiesta. No, es algo muy serio. Diria em Brasil, não é oba-oba. Aqui em Chile, quizás, não é só fiesta, fiesta. O Evangelho de Cristo é muito sério. Jesucristo não está jugando de salvar o mundo. Jesucristo não vino para ser um herói, como os heróis de guerra em Roma. Não, Jesucristo vino ao mundo para salvar o mundo. Pero Jesucristo vai ter muito em conta, queridos, muito em conta. Se nós creímos em Ele ou não, se nos rendimos a Ele ou não, ou se somos meros religiosos, frios, farsários do Evangelho, como diz o verso 17, pois não somos como muitos que medram falsificando a palavra de Deus, sino que com sinceridade, como de parte de Deus e delante de Deus, hablamos em Cristo.
A palavra que Pablo usou aqui é capelos, que a ideia que Pablo está utilizando eram os que vendiam vinho, eles mesclavam com água, alguns mesclavam com água para ganhar mais dinheiro e enganavam seus clientes. Pablo está falando de isto, que muitos falseiam o evangelho de Deus, predicam um evangelho falso e muitos preferem um evangelho que se adeque, que se encaja em seu modo de viver. Pero Jesucristo nos ensina um evangelho, querido, em el qual nós devemos nos encajar em el modo de viver de Cristo Jesus. Como disse Pablo, a vida que agora vivo, não la vivo mais eu, sino que Cristo vive em mim. Amados, aquele que está em Cristo, nova criatura és, e as coisas velhas passaram, eis que todo se hizo nuevo. Amados, entonces el evangelio que Pablo predica es el buen olor de Cristo. Somos el recipiente, somos el frasco, y el evangelio es el olor de Cristo. Cristo mismo es el olor de vida, y su palabra, su evangelio es exatamente o perfume que emana de Cristo Salvador, e nós somos portadores deste olor. Todos os que creem nele, os que vivem por ele, para ele e em ele, queridos. Não basta dizer, eu creio em Jesus, e já, e qual é tu olor? Amados, não basta ser parte da procissão, tem que ser os que venceram a guerra. Aqui nesta procissão que Pablo traz aqui nesse texto, existia duas classes de pessoas, os vitoriosos e os derrotados. Os que haviam ganado a guerra, os que haviam perdido a guerra. Não basta crer, não basta estar presente nesta procissão, tem que estar entre os vencedores. Agora, este olor para ti é olor de vida ou de muerte? Algumas perguntas diagnósticas quero fazer a uma demais desta que já isso. Perguntas diagnósticas, perguntas, querido, que devem nos levar a uma análise introspectiva, a uma análise personal. O olor que tú, que yo, que nosotros estamos exhalando, ¿qué siente la persona? ¿Qué olor están sintiendo de nosotros? Voy a abrir un paréntesis aquí para compartir algo con ustedes. Yo, particularmente, no me gusta, en la mayoría de los olores de perfume no me gusta, tengo una alergia. Não que não me gusta, a maioria me gusta sus olores de los perfumes, pero me hace muy mal. Algunos não me gustan, igual que ustedes, gusta de algunos, não gusta de outros, comigo igual, pero para mí 100% de los perfumes me causam alergia. Eu me quedo muito mal. Quando estou cerca de alguém que está com um perfume muito forte, me cuesta muito. Intento não manifestar isto, intento não dar a perceber para não constranger a pessoa, por respeito, por educação, óbvio. Pero eu sufro muito. Se estou dentro de um auto, como sufro. Uma vez fiz viagem com minha mamá de auto de 100 quilômetros. Lá levei a minha casa, ela passou um dia em minha casa. E minha mamãe estava com um perfume muito forte, muito forte. Queridos, e estes 100 quilômetros para mim foram quase eternos. Quando finalmente cheguei a minha casa, eu já estava enfermo. Literalmente, eu passei uma semana na cama, malo. Isto me causa danos tão sérios em meu organismo, em minha cabeça. Eu me quedo extremadamente enfermo se estou exposto a olor muito forte de perfume. Pero esto é na questão biológica, humana. Aqui, em texto bíblico, cerrando parênteses, estou falando espiritualmente. Que olor estão sentindo em ti, em mim? Algumas pessoas, quando estamos cerca de elas,
não queremos deixá-la, certo? É assim? Algumas pessoas, quando estamos pensando em algo, luego recordamos desta pessoa, vou a consultar fulano ou cicrano. Quando estamos tristes, preocupados, sabemos de algumas pessoas que podemos nos acercar a elas, porque elas têm um bom olor de Cristo e seguro que vai quitar de nós o olor de muerte que se acerca. Algumas pessoas huelen muito mal. É um hedor terrível. Queridos, algumas pessoas huele tão malo que os simples hechos de se acercar a nós, nosso dia já se põe oscuro, gris, certo? Pero outras pessoas huele tão bom, tão agradável, que temos gozo, alegria de estar cerca. Às vezes entramos em uma casa, ok? Já passou por esta experiência? Tu chega a visitar uma família, uma casa, alguém, não importa. Um amigo, um conhecido, um parente. Tu chega para visitar e é aquele clima pesado. Tu sente aquele olor fédido, certo? E tu está ansioso para volver hacia atrás a sua casita. Pero também há lugares que tu vai visitar, famílias, casa, pessoa, que tu, quando entra, tu já não queres sair, verdade? Porque é tão agradável, são pessoas tão agradáveis, que te recepciona com tanto carinho, com tanto amor, com tanta ternura. Pessoas que querem que tu vá à sua casa. Pessoas que abrem a porta e lhe dizem, por favor, entre. Que alegria te receber, a paz, o bom perfume que está exhalando nesta pessoa, te puxa para dentro, te trai adentro, certo? Em outros lugares, quando abre a porta, parece que te puxa para fora. Assim é, queridos. Pero a todos los que verdadeiramente conheceram a Jesucristo, o bom perfume do conhecimento de Jesus vai exalar em la vida desta pessoa, porque então nos tornamos para Deus em Cristo Jesus, o bom perfume para a vida de uns, pero para outros para a morte. Por quê? Alguns, igual que em meu caso, humanamente hablando, materialmente hablando, no gosto de perfume porque me causa danos em minha saúde. Espiritualmente, há pessoas que não gostam do perfume de Cristo, do olor do Evangelho, da paz de espírito que existe na vida de uns. Há pessoas que têm uma vida tão oscura, tão amarga, tão dura, uma vida infeliz, que quando vê outras pessoas felizes, contentas, de bem com a vida, com todos, com Deus, estas pessoas se quedam envidiosas. Envidiosas. Têm envidia, têm ódio. Há pessoas que de ver outras juntas, contentas, felizes, seja em rede social, seja em la igreja, seja em trabalho, seja em el seno de la família. Há pessoas que não gostam de ver as outras felizes, de ver amigos juntos. Queridos, há cena mais linda de que ver amigos se alegrando, se confraternizando. Não importa se somos parte deste grupo ou não, desses amigos ou não, pero não é bonito vê-los contentos e felizes. Não, pero que hace algunos, envidia, coração amargo, sucio. Não suporta este bom olor de la amistad, el bom olor de la comunhão, el bom olor del amor, de la fé, de la alegria, el bom olor del evangelho de Jesus, el bom olor del conhecimento de Cristo. Queridos, seamos nosotros, tú y yo, bom olor para Deus em Cristo Jesus. Queridos, seremos de valor incalculável. Vamos participar desta procissão, pero não como
capturados como cautivos en las cadenas, sino como los triunfantes en Cristo, como dice el texto en verso 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Que hagamos parte de los triunfantes, no, queridos, de los derrotados, que están siempre de malo con la vida, siempre para abajo, negativos, no logran exhalar el buen olor de Cristo porque no quieren absorber este olor. Como yo, que tengo alergia de perfume y huyo de los perfumes, espiritualmente muchos huyen del perfume de Cristo, les causa daño. Como dice lá en Juan que leí, algunos aman más las tinieblas que la luz. Pero sobre unos está la gracia de Dios para salvación y sobre otros la ira de Dios para la condenación. ¿Qué va a escoger? ¿O qué ha escogido tú? ¿Qué elección ha hecho tú? ¿O qué decisión va a tomar? Que Dios nos ayude, queridos. Seremos frascos de perfume para Dios. Yo quiero concluir solamente con una curiosidad. Me quedé curioso para hablando en perfumes. Quero ver qual que é o perfume mais caro do mundo. Não sei se está desatualizado, é uma informação recente de 2 de março de 2020. Então, eu tomei isto em um sítio na internet, MPH, ok? Que é decir, moda para homens. E eu encontrei neste sítio, na web, uma informação a respeito do perfume mais caro do mundo. O perfume mais caro do mundo de la Donna Karan. É a marca Donna Karan, New York, ok? Donna Karan, Nova York. Este perfume, queridos, que tem como o nome Golden Delicious. Eita! Mira o preço! $1 milhão. Frasco deste perfume tem o formato de uma manzana, assim, não é tão grande, é uma manzana, do tamanho de uma manzana grande. Este frasco é hecho em ouro dourado, coberto com detalhes de ouro branco. Ele está composto, queridos, com 2.909 pedras preciosas, recorrida de todo o mundo. Querido, há um detalhe que queda-se por conta de 3.07 quilates de rubis. E uma observação, que é isso acá. Parte de dinheiro por la venda de este perfume e também de la versão mais barata deste perfume, que é mais acessível. É uma versão comercial, mais popular. Parte de las vendas é destinado a uma ação contra o hambre, ok? Então, algo pode sacar algo de bueno deste perfume tão caro. Não sei quem seria capaz de comprar um fraquito de perfume assim por $1 milhão. Eu hice a conversão, está ao redor de 768 milhões de pesos chileno. É muita plata. Em real brasileiro, para os brasileiros que estão me vendo, seria algo como 4.965.000 reais, quase 5 milhões de reais. Fraquito de perfume. Queridos, pero nosotros, queridos, tenemos muchísimo más valor que este perfume. El perfume que está en nosotros, el frasco de este perfume que dijo aquí, hecho con oro, con diamantes, con rubíes, precioso. El perfume líquido precioso adentro es dorado, querido, como oro. Pero nosotros somos vasos de barro. Nosotros somos un frasquito de barro, humilde, sin belleza, sin valor humano, pero Dios nos valoró tanto, nos deseó y amó tanto, que puso dentro de nosotros, queridos, su perfume que vale
infinitamente más que $1 millón. Vale la vida eterna en Cristo Jesús. Ele derramou e llenou com su Espírito, com Cristo Jesús, com o Evangelho de Jesucristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ah, queridos, não valemos $1 millón, valemos a sangre de Cristo, a vida eterna que nos é otorgada gratuitamente. Pero que decidimos que vamos querer. O Evangelho de Cristo nos incomoda. O bom olor que está na vida das pessoas nos incomoda. Está em hora de fazer cambio, de se converter de verdade, de se converter de hecho, deixar de ser religioso, farsário do Evangelho e tornar-se cristiano autêntico, servo de Jesus verdadeiro, deixar para trás a envidia, o ódio, o celo, deixar todo esse tipo de coisa, o rencor, o ódio, tudo, e seguir a Cristo, exalar o bom olor de Cristo, parar, nunca mais exalar o mal olor, sino exalar o bom olor de Cristo, do Evangelho de Cristo. Queridos, ¿qué quieres? En este tiempo de crisis mundial, es el escenario perfecto para exhalar buen olor en la vida de las personas, para transmitir vida para quien está sufriendo, queridos, en las garras de la muerte, de transmitir vida, buen olor para quien está sufriendo el mal olor de la enfermedad, el mal olor de la crisis económica, el mal olor de la crisis emocional, el mal olor de la crisis familiar. Es tiempo de manifestar el buen olor de Cristo en la vida de aquellos que están se perdiendo, que están sufriendo, que están llorando, gemiendo. Pero ¿cómo vamos a manifestar buen olor si no estuviéramos llenados del perfume de Cristo? Que Dios le bendiga. Estoy seguro que cada uno de ustedes, igual que yo, entendió con claridad, cada uno para sí, cada uno a medida que necesita, igual que yo, tú también entendió cuál fue el mensaje que quiso Dios transmitir a nosotros neste día. Ojalá que tú recibas este perfume y que no lo rechace, que tú llene tu corazón con esta palabra. Si es necesario cambiar, cambie. Si está bien, permanezca así. Pero haga una análisis sincera, honesta, dentro de sí mismo. Arrependa-se de su pecado, de su envidia, de su rencor, de su odio, de su mentira, de su falsedad. Convértase a Cristo y Cristo va a vivir dentro de ti. Y tu olor de muerte va a se transformar en olor de vida. Oremos al Señor. Gran Dios, querido Padre, te alabamos. Te glorificamos, Señor, por su bondad, por su misericordia. Gracias, Dios, porque usted ha cuidado de nosotros. Gracias por esta palabra que nos dio en esta oportunidad. Ojalá, Señor, que todos nosotros, a mí, a todos que me ven, puedan recibir esta palabra y no rechazarla como algunos hacen con buen olor, con el perfume. Gracias, Señor, por la oportunidad de nesta hora estarmos sendo tratados por ti. Usted está quitando el mal olor de nuestros corazones y llenando de buen olor, Señor. Gracias, Jesús, por nos dar la victoria, por nos dar el triunfo en su gracia, en su obra, en su sacrificio, en su sangre, Jesús. Senhor, bendiga a todos mis hermanos, mis amigos, mis vecinos, mis conocidos, a todos estes que me veem, a los que não me veem. Bendiga, Senhor, a cada um em nome de Jesus. Cuide de nós outros en este tiempo de COVID-19, en este tiempo de muerte, en este tiempo, Senhor, de tantas diabetes, en este tiempo de tantos problemas cardiovasculares, en este tiempo de tantos problemas de artrite atroces, de problemas de abortos, assassinatos de niños aún
que nem sequer nasceram, Senhor, nesse tempo de hambre mundial, neste tempo de egoísmo, de materialismo, de secularismo, neste tempo de relativismo, neste tempo, Senhor, em que o mundo está imergido em densas tinieblas, Senhor. Nós outros devemos ser luz. Nesse tempo que o mundo está imergido em el mal olor de la muerte, nós outros devemos exalar el buen olor de Cristo. Se com nós outros queremos ser assim, Senhor, agradar a Ti, Senhor, pero também sermos bendição à vida de los demás. Em nome e para a glória de Cristo Jesus, ajuda-nos, Senhor, bendiga-nos, Senhor, se com cada um de nós outros, hoje e para sempre, em el nome e para a glória de Cristo Jesus, nuestro Senhor. Aleluia. Bendiga esta persona, Senhor, que está remindo, sofrendo, chorando as perdas, Senhor, perdendo seu emprego, perdendo um ente querido, perdendo, Senhor, sua saúde. Padre, em nome de Jesus, compadeça-se desta persona, ajude-la, Senhor, não la deixe botada sola, ajude esta família, Senhor, que está sofrendo, ajuda este padre, esta madre, este marido e esposa, Senhor, estes hijos. Deus, cuida de cada um de eles, Senhor Deus, le clama em nome de Jesus. Bendiga aquele que está, Senhor, passando necessidade, necessita de alimento. Deus, ajuda eles, pero também usa-nos para ajudá-los, Senhor. Queremos fazer o melhor que está em nosso alcance. Padre, bendiga nossos governos, bendiga as autoridades em todos os sectores, Senhor, de la sociedade, de uma nação, para que hagan lo bueno, hagan lo correto, para que a nação seja bem governada, e também os líderes religiosos, Senhor, para que hagan lo correto, para que hagan lo bueno, para que su pueblo pueda, Senhor Deus Santo, seguir em caminho de luz, exhalando el buen olor de Cristo. Oh eterno Deus, bendiga a cada um em el nombre e para a glória de Cristo Jesus, nuestro Senhor. Aleluias. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Muito bem, meu querido hermano, minha irmã, aqui chegamos ao final deste culto, deste devocional para o lugar, para ti, onde esté. Ojalá que esta palavra lhe haya tocado o coração. Se dolió um pouquito, não rechace. Es el buen olor de Cristo que quiere entrar en tu corazón. Si dolió, es porque algo te tocó. ¿Va a rechazar o va a recibir este buen olor de Cristo? Bueno, está en tus manos. Pero si quiere compartir este mensaje con más personas, por favor, aquí está mi canal, Pastor João Batista, diagonal Iglesia en Casa. Clica en la campanita, por favor, assim tu será notificado sempre, pero subscríbete em meu canal, ajuda-nos na propagação deste mensagem, ok? Se pueda, nos dar aí uma boa positiva, um like aqui em YouTube, por favor, será um prazer. Haga uma visita em meu canal, allá tem docenas de mensagens para que tu puedas escuchar e compartilhar com os suyos, ok? Fuerte abraço, nos vemos muito pronto, quiera nuestro Deus. E vamos exalar el buen perfume de Cristo en el mundo. Amén. Bendiciones a todos en nombre de Jesús.